Oi pessoal, quem fala é o Lucas do canal Nerd Game Space. E essa aqui vai ser uma série de tutoriais interativos sobre como fazer um jogo. Muita gente já deve ter se perguntado como é que se faz um jogo, quando estava jogando algum jogo, alguma coisa assim. A resposta do que é preciso para se fazer um jogo seria... durante a criação a gente tem várias partes, né? Desde a ideia inicial sobre o que vai ser o jogo, até o teste final do jogo com alguns gamers, um beta, assim. Primeira parte, a gente tem o Design Document. É a parte mais necessária. Nela você planeja o jogo inteiro, desde o nome do personagem até qual será o som do personagem pisando. Ou seja, aqui você fala o que vai ter em cada level, todos os sons, todas as falas, todos os inimigos, mais ou menos isso. Isso aqui pode ser alterado durante a criação do jogo. Só que é bom ter uma base, pelo menos uma base mínima para fazer. É sempre bom ter. Não só bom, como é necessário, é preciso, porque senão você vai largar o jogo no meio do caminho. A criação é quando o jogo é transformado, é quando a ideia é transformada em jogo. A gente cria os modelos 3D, os códigos, os sons, os vídeos, tudo que é necessário. O teste e a publicação. O teste é quando o jogo é jogado efetivamente, à procura de problemas técnicos, e para que seja avaliada a jogabilidade dele. Será que está bom? Tem algum problema? Nessa placa de vídeo ele está funcionando legal? Qual é a necessidade gráfica dele? Tananana. E depois da publicação, que é distribuir ele. E uma coisa importante da publicação é o fato dos direitos autorais, que pode ter muita coisa envolvida aí, e aí você pode se lascar com isso. E principalmente, mais importante de tudo, é você ser um cara que joga. Um cara que não joga não tem como fazer um jogo, porque ele não sabe o que se usa em um jogo, ele não sabe como é que é um jogo, entendeu? Então jogue, principalmente isso. O Design Documents, só para focar aqui sobre ele é importante, porque se você não tiver ele, você vai deixar o jogo no meio do caminho. Eu tenho certeza disso. Qualquer fórum que você entrar aí, jogos, por exemplo, Unidev ou da Blender Engine, alguma coisa assim, você vai notar que vários projetos começaram e acabaram no meio do caminho ou antes do meio. Então, planejamento. Essa é a palavra-chave para se criar um jogo. Depois, o que a gente tem que ter dentro do Design Document? Aqui, enfocar uma coisa. O nosso objetivo não é criar o próximo CS, ou Half-Life, ou sei lá que jogo que você gosta. Crysis, Far Cry, Battlefield, Call of Duty, alguma coisa assim. Então o que a gente precisa no Design Document? 7 coisas. Sobre o que é o jogo. É melhor fazer uma descrição pequena e interessante, como se fosse uma sinopse de um filme, e um nome para o jogo. Talvez você queira dar um nome agora, ou talvez dar um nome no final, igual a gente faz em um resumo, alguma coisa assim da escola, um texto. Segunda coisa, aonde se passa, quando e por quê. Diga se é no passado, presente, futuro, onde e por que o jogador está lá. Porque se você parar a pensar, como o jogo vai ser de FPS, ninguém sai por aí matando as pessoas na rua só por matar, né? Não sei que o cara tem algum problema de cabeça, uma coisa assim. Não sou preconceituoso, tá? Terceira, quem é o personagem? E ele tem que ter uma história, né? Igual toda pessoa. Quarta, qual é a história do jogo, né? E essa história, ela é prioridade, porque uma boa história faz com que o jogador, a pessoa que está do outro lado da tela, entre dentro do jogo, entendeu? Você não precisa de bons gráficos, boas coisas. Você precisa de uma boa história. Ou de uma coisa viciante. Faz com que seja viciante, entendeu? Outra coisa. Defina a arquitetura do projeto. Quinta parte. Como serão os cenários, os inimigos. E o legal seria tentar desenhar, elaborar assim com caneta e papel primeiramente. E assistir alguns filmes ou jogar alguns jogos que tenham a mesma temática que você quer fazer. Por exemplo,
o que a gente vai fazer aqui é um jogo zumbi, meio high-tech, meio sci-fi aí, né? E depois, sexta parte, vão ser quantos níveis, o que vai acontecer em cada um, e é pra gente desenhar mapas dos níveis usando lápis e papel, e uma borracha, claro. E como que o jogo acaba. Então, do começo ao fim, basicamente isso aí que você precisa, já que a gente não vai fazer uma coisa muito elaborada. Tem empresa que faz design document de 500 páginas, entendeu? Faz tudo que você pode pensar. A EA, por exemplo, Ubisoft, esse pessoal é tudo, né? Então aqui eu comecei o design document. O personagem é um homem chamado Kenny, tem 30 anos e uma namorada, e trabalha em um laboratório de pesquisas radioativas. Ele sofre um acidente radioativo e se transforma adquirindo o poder de ler mentes. Mas, por outro lado, várias pessoas afetadas se transformam em zumbis. Usando esse poder, ele descobre os planos terríveis do Dr. K. O jogo se passa no presente, nos Estados Unidos da América, e terá como cenário diversos cenários. O jogo acaba quando ele consegue encontrar Dr. K, matá-lo e encontrar uma cura para a doença. O jogo não tem quantidade de níveis definidos e nem o que vai acontecer, só o primeiro que já está definido. Como assim? Esse jogo, eu vou tentar fazer esse desenvolvimento desse jogo de um modo interativo. Vocês vão decidir o que vai acontecer. Vocês vão me ajudar a fazer o jogo. Por exemplo, eu estou precisando de um sonho, eu estou precisando de um modelo 3D, estou precisando de alguma coisa. Disponível aí, eu quero a ajuda de vocês, né? Quais ferramentas a gente vai usar para fazer o jogo? Porque essa é uma parte importante. Não se faz um jogo só com o bloco de notas. Embora seja possível, quer dizer, é possível, mas é impossível. Nossa, coisa épica que eu falei. Quantas ferramentas usar? Quais ferramentas usar? Normalmente os jogos são desenvolvidos por equipes grandes, mas supondo que seja apenas a nossa equipe ou só você aí com um amigo fazendo alguma coisa, você não vai ter como criar a sua própria engine, então a gente vai usar uma engine ou SDK para facilitar o trabalho. Algumas engines já têm modelos pré-fabricados e diversas funções pré-programadas. Por exemplo, sem uma engine, você teria que criar as imagens, efeitos, shaders e programar para que um barril seja explosivo, explodisse. Com a engine, basta selecionar a opção explosível. Deu para ver bem aí a diferença do que faz uma engine e a programação realmente é na marra aí. Essa engine é algo tão útil que certas empresas até criam engines para isso. Ou seja, a CryEngine, por exemplo, que foi usada para desenvolver o jogo Crysis, foi criada porque é mais fácil você criar uma engine para criar um jogo do que criar um jogo direto, né? E essa CryEngine, hoje ela está disponível para download gratuito, quem quiser. Eu ainda não li muito sobre os direitos autorais, esse tipo de coisa, a licença dela, só que eu acho que está disponível gratuitamente. Alguns exemplos de engine. CryEngine, já está na versão 3. A Unreal Engine, que é muito usada mesmo. O RPG Maker, né? FPS Creator, que é a que a gente vai usar, depois eu vou falar mais sobre ela. É uma engine simples, por isso que eu vou usar agora nessa primeira parte do tutorial. Depois eu pretendo fazer um tutorial usando a Unreal, depois a Cry e a Blender, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre a Game Maker, se não me engano, esse é o nome dela, e a Blender Engine aqui. Depois, a gente tem algumas cenas aqui feitas com a CryEngine. A CryEngine, ela tem gráficos maravilhosos, só que ela consome muito do seu computador. E ela é muito boa para fazer natureza no jogo. A engine da Unreal, ela é boa para desenvolver personagens e tem também um ótimo nível de cenário. Tem um vídeo aí da última versão dela, que o cenário é real,
tipo, muito legal. Eu vou até colocar o link do vídeo aí na descrição, para que vocês possam assistir. Muito boa mesmo. Seguindo aqui. FPS Creator é uma engine mais simples, é muito intuitiva, muito fácil de desenvolver um jogo. Tem menos opções, só que ainda é bem personalizável, bem legal. Tem um nível gráfico legal, não é muito alto. Pega na maioria dos computadores, até um computador aí com Intel Graphics, com toda certeza pega um jogo criado nessa engine, né? Utiliza shader 2.0, DirectX 9. Então tratem de ter esses programas aí para o desenvolvimento. Para modelagem 3D, que é uma parte importante, que é onde a gente cria os itens, cenários e alguns NPCs, ou seja, personagens, inimigos ou amigos, onde a gente desenha o universo do jogo, a gente tem algumas opções. As mais usadas são Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, que é a mais usada realmente, e o Blender, que é a que eu vou usar aqui em algumas partes. As texturas e HUDs. As texturas são uma parte realmente importante, né? Que é para a gente aplica nos modelos 3D. Fica muito ligado essa parte de textura e modelagem 3D. Para criação de texturas e HUDs. HUDs são aquelas imagenzinhas, tipo assim, da arma que o cara pegou, alguma mensagenzinha que aparece na tela, a barrinha de saúde, essas coisinhas assim. A gente vai usar o Photoshop para edição e retoque, o Fireworks para criação de HUDs, mas há também a opção do GIMP, que é gratuito. Eu não sei muito usar o GIMP, também não fico quebrando a cabeça não. Vou usar o Photoshop mesmo, que eu já estou acostumado. Mas se você é bom aí no GIMP, nada te impede de usar ele, né? É até bom, você vai fazer um projeto gratuito. Para criação de sons e edição de vozes e outras coisas, os programas mais usados são Sony SoundForge, que é o mais usado, e o Adobe Soundboth, também usado. No caso aqui, eu vou usar o EPX Studio. É um programinha simples, gratuito, e caso eu precise de algum som, alguma coisa assim, eu vou procurar aí na internet, porque o meu objetivo aqui não é fazer uma coisa muito complexa, uma coisa muito complicada. É para fazer um jogo interativo com vocês, de vocês dando opinião, enviando modelos, ajudando aí, colaborando para criar o jogo aí, né? Então agora, por onde que eu começo a criação do meu jogo? No primeiro nível, logicamente. Depois de ter toda essa parte aí para trás pronta, tudo decidido. Nesse tutorial eu vou usar o FPS Creator, o Blender, o Fireworks, o Photoshop e o EPX Studio. Também é bom já possuir uma biblioteca de mídia, ou seja, de modelos 3D, sons e tudo mais. O FPS Creator já tem uma biblioteca bem grande. Então é bom assistir filmes e jogar alguns jogos com a temática de zumbis. Eu ainda vou falar um pouco sobre o jogo em si, só que vai ter uma temática de zumbi. E é bom assistir jogos nerds também, porque se você parar pra pensar, o maior público de jogos, o público mais exigente, é a nossa classe, são os nerds. Nós mandamos no mundo, tá? O FPS Creator pode ser adquirido por mais ou menos R$15, é barato. Existem lojas brasileiras na internet que vendem, ou baixando a versão gratuita, que vai estar o link aí embaixo, né? Os outros programas vocês conseguem aí, também eu vou botar link aí embaixo, mas acho que eles são fáceis de conseguir, até a versão completa. Então,